Nós vamos aí aprender a modelagem matemática de PPLs. Bom, essa fase seria a fase 2 de um estudo de PO. Na fase um, a equipe de PO, ela juntamente com o tomador de decisão, ela determina o enunciado e coleta os dados. Na fase 2, ela faz a modelagem matemática e utiliza os dados, né, o enunciado, para montar esse modelo matemático. Então, é uma fase crucial, né, no qual, se ela percebe que todas as funções envolvidas no modelo são lineares, então ela tem um problema de programação linear e sabe qual tipo de algoritmo, né, ela precisa aplicar para resolver aquele problema. Vamos nessa fase aprender, conhecer alguns problemas comuns que aparecem dentro da pesquisa operacional, alguns muito simples, outros mais complicados, né? Então a gente vai começar aí com o problema da dieta. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas esse problema da dieta é um problema que, em geral, como o nome diz, a busca por encontrar uma dieta que atenda, né, determinados requisitos nutricionais e que, em geral, tenha custo mínimo. Tá? Nesse exemplo, eu tenho uma dieta alimentar que é restrita a leite, carne, peixe e salada. Os requisitos nutricionais são expressos em quantidades mínimas das vitaminas A, C e D. Na tabela, a gente vai ter o resumo das quantidades disponíveis em cada alimento, a necessidade diária de cada vitamina e o custo. Então, determina uma dieta de custo mínimo que satisfaça as necessidades alimentares. Então, a gente tem aí os dados, né, que a gente pode pensar que esse enunciado e esses dados foram obtidos pela equipe de PO na primeira fase, tá? E agora a gente vai para a segunda fase, né, que é montar o modelo matemático que na terceira fase a equipe de PO ela resolve, tá? Então aí a gente tem a quantidade de cada vitamina presente em cada porção de alimento. Temos na última coluna o requisito mínimo e na última linha da tabela o custo de cada porção. Então, a gente sempre começa o modelo matemático definindo quais são as variáveis de decisão. Isso é fundamental. Eu preciso que vocês me informem quais são as variáveis de decisão, porque senão aquele modelo não tem nenhum significado. Né? Se a gente colocar sem dizer o que significa cada uma delas, o modelo fica sem significado nenhum. Então é muito importante a definição dessas variáveis. É muito importante, não, é crucial, né? Não pode faltar em hipótese alguma. Então, para esse problema, a gente tem que pensar o que eu quero quantificar, o que eu quero descobrir. Né? O que eu quero descobrir nesse problema é quanto que eu preciso ingerir de cada alimento por dia, né, de forma a atender aos meus requisitos nutricionais de vitamina. É isso. Então, definimos XI é a quantidade do alimento I consumido diariamente. Então, eu dei ali um tempo, eu disse que era por dia. Se eu tivesse dito mensal, eu iria definir XI como sendo a quantidade do alimento I consumido mensalmente, por aí vai. Né, onde I igual a 1, leite, 2, carne, etc., é o índice da minha variável de decisão. Então, nosso objetivo aqui, como foi dado o custo, é a minimização do custo. Então, eu vou minimizar uma função Z, que vai ser 5 vezes a quantidade de leite que eu vou ingerir, que eu estou chamando ali de X1, mais 24 vezes a quantidade de carne que eu vou ingerir por dia, X2, e por aí vai, né? Assim eu monto a minha função objetivo. Após montar a função objetivo, eu tenho algumas condições nutricionais que eu desejo que sejam atendidas, que é a quantidade ali, o requisito mínimo de cada vitamina. Então, eu vou pegar, para a vitamina A, vai ficar 2 vezes X1, mais 2 vezes X2, mais 10 vezes X3, mais 20 X4. Qual é o sinal? Como é a quantidade mínima da vitamina, então o sinal tem que ser de maior ou igual a 3.000. E dessa forma eu monto a restrição de cada vitamina e finalizo o modelo com as condições de não negatividade das variáveis de decisão, dizendo para ele, olha, essa quantidade de alimento que eu vou ingerir não pode ser negativa. Pronto, finalizei o modelo.
Um outro tipo de problema que aparece é o problema da mistura. Nesse problema, a gente está combinando materiais, produtos da natureza para gerar novos produtos, né, que tenham determinadas características lá desejadas. É um problema que aparece muito na agroindústria, tá? Eu vou apresentar aqui um exemplo de um problema da mistura ao caso da agroindústria, que é muito comum. O caso que eu vou usar aqui da produção de uma ração para determinado animal. Essa ração ela é produzida pela mistura de farinhas de 3 ingredientes: ossos, soja e resto de peixe. Cada um desses 3 ingredientes contém diferentes quantidades de 2 nutrientes necessários a uma dieta nutricional balanceada, que seria de proteína e cálcio. O nutricionista especifica as necessidades mínimas desses ingredientes em 1 quilo da ração. Então, a gente tem as informações na tabela. A leitura que a gente vai fazer da tabela é a seguinte: a farinha de osso ela é constituída de 20% de proteína e 60% de cálcio. A ração deve ser composta de pelo menos 30% de proteína e 50% do cálcio. 1 quilo da farinha de osso custa 56 centavos. Então, essas informações todas estão aqui na tabela, né? Como eu falei aqui, a farinha de osso é constituída de 20% de proteína, 60% de cálcio, e o custo de 1 quilo dela é de 56 centavos. A ração, a quantidade que eu desejo na ração de proteína é de 30%, de cálcio 50%. Então, deve-se determinar em que quantidades os ingredientes devem ser misturados, de modo a produzir uma ração que satisfaça as restrições nutricional com menor custo. Então, esse é um problema comum, né, na agroindústria, como eu falei, mas se a gente for para o mundo real, a formulação da ração geralmente envolve muito mais ingredientes. Pode envolver acima de 50 ingredientes e a lista de nutrientes pode chegar a 15. Então, se a gente pensar numa solução manual desse problema, ficaria impossível, né? Porque seria um problema grande. Esse nosso exemplo ele é bem simplesinho. Então, como é que ficaria o nosso PPL? Né? A gente vai ali primeiro definir quais são as variáveis de decisão, né? Que é aquilo que eu quero quantificar. Né? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir ali quanto de farinha de osso eu vou usar, quanto de farinha de soja e o quanto de farinha de peixe vai ser usado na mistura. Então, ó, XI é a quantidade da farinha I a ser misturada para compor a ração I, e variando de O para osso, S, soja, P, peixe. Então, o nosso objetivo aqui é de minimização de custo. Então, vou pegar o custo por unidade, né? Ou seja, o custo por quilo de farinha e multiplicar pela quantidade. Então, vai ficar 0,56 x1 mais 0,81 x2 mais 0,46 x3, não. XO, né? XS e XP, que são as nossas, que é a nossa função objetivo, minimizar um Z igual a isso aqui, sujeito a. As nossas restrições são de proteína e cálcio. Para a proteína, vai ficar 0,2 XO mais 0,5 XS mais 0,4 XP. Como eu disse aqui, ó, necessidades mínimas, então eu quero que seja maior ou igual a 0,3. Tá? Da mesma forma, eu monto a restrição para o cálcio, maior ou igual a 0,5. Essa última restrição aqui, ela aparece porque no problema da mistura eu preciso misturar os itens de modo a obter uma unidade do item que eu estou produzindo, tá? E no caso aqui eu quero obter 1 quilo da ração. Então a quantidade de farinha de osso que vai ser misturada, mais a quantidade de farinha de soja, mais a quantidade de farinha de peixe, tem que ser igual a 1 quilo da ração, tá? E eu finalizo com as condições de não negatividade. Bom, um próximo problema muito comum em vários tipos de indústrias é o problema da perda por corte, né? Que ele aparece na indústria de papel, vidro, plástico, moveleira, metalúrgica e outras. Que o que acontece? Essas empresas elas costumam produzir, né, os itens num tamanho padrão lá, né, em geral em peças grandes, e costumam receber pedidos variados.
E para atender esses pedidos variados, né, diferentes do padrão, elas fazem cortes. Ela pega a peça do tamanho que ela produz, grande, e corta. Só que, em geral, isso gera perdas, gera desperdício. Então, o objetivo, né, aí do problema é minimizar essas perdas por corte e conseguir lá atender aos pedidos. Trouxe um exemplo aqui de uma empresa que produz rolos de papel com uma largura de 20 centímetros cada, e neste mês ela recebeu pedidos de rolos com larguras diferentes. Né? O pedido 1, largura de 5 centímetros, 150 rolos que foram solicitados. Pedido 2, 7 centímetros, 200 rolos. Pedido 3, 9 centímetros, 300 rolos. Pedidos especiais de clientes com larguras diferentes são produzidos pelo corte padronizado de rolos. Na prática, um pedido atendido pelo ajuste das facas às larguras desejadas. De modo geral, há várias maneiras de cortar um rolo padronizado para atender a determinado pedido. Então, na tabela, a gente vai ter todas aqui o ajuste das facas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu estou dizendo que eu posso ter 6 combinações possíveis de corte num rolo de 20 centímetros, de modo a ter esses tamanhos aí de 5, 7 e 9. Então, no ajuste de faca 1, o que eu faço? Eu pego um rolo de 20 centímetros, não corto ele com nenhum tamanho de 5, corto um de 7 e um de 9. Então, um de 7 e um de 9 vai me dar 16 centímetros. Então, restam quantos centímetros? Restam 4, né? Que aí é considerado uma perda, é desperdício. Que aparece aqui na última linha, ó, perda por corte. No ajuste de facas 1 é 4. No ajuste de faca 2 é 3. Por quê? Ele vai pegar o rolo de 20 centímetros, vai cortar 2 rolos de 5, dá 10, mais um rolo de 7, 17. Então, perde 3. No ajuste de faca 3, ele vai pegar 2 rolos de 5, 10, e um de 9, 19. Então, perde 1. E dessa maneira, ele vai pensando em todas as combinações, que dá 6. Tá? E aqui o número mínimo de rolos, a empresa definiu ali como número mínimo de rolos. Determine as combinações de ajustes de facas que atenderão aos pedidos requisitados com mínima perda por corte. Formule como um problema de programação linear. Estou pedindo aí para formular como um problema de programação linear, porque esse problema, em geral, é um problema de programação inteira. Tá? Eu quero que a solução ótima me retorne valores inteiros. Mas aí eu estou pedindo para a gente formular como um PPL, porque se eu resolver um modelo e descobrir que todas as variáveis de decisão são inteiras, então ótimo. Né? A solução que encontrei ali serve para o meu problema e eu vou, né, usar aquela solução. Porque resolver PPLs é muito mais fácil do que resolver outros problemas de otimização. Tá? Então é por isso que eu vou formular aí, a gente vai aprender a formular como um problema de programação linear. Então, bom, a definição, então, primeira coisa é a gente definir as variáveis de decisão. A definição aqui dessas variáveis não é muito intuitiva, né? Então, o que a gente está querendo quantificar ali? A gente quer descobrir quantos rolos eu vou cortar por cada ajuste de facas. Quantos rolos eu vou cortar no ajuste de faca 1? Quantos rolos no ajuste de faca 2? Então, a XI expressa o número de rolos padronizados a cortar conforme o ajuste de facas I variando de 1 a 6, porque eu tenho 6 possibilidades ali. Então, o nosso objetivo é minimizar a perda por corte. Na última linha, eu tenho a perda por corte em cada ajuste de faca. Então, se eu cortar um rolo no ajuste de faca 1, a perda é de 4. Então, minha função objetivo vai minimizar uma função Z, que vai ser 4 vezes a quantidade de rolos que serão cortados no ajuste de facas 1. Então, vai ficar 4x1, mais 3x2, mais x3, mais x5, mais 2x6. Sujeito a. Bom, para eu tenho que atender lá minhas demandas de rolos. Então, para o rolo de
largura 5 centímetros, eu vou olhar a linha dele, ó. Vai ser 2 vezes x2, mais 2 vezes x3, mais 4x4, mais x5. Como é uma quantidade mínima, o sinal é de maior ou igual a 150. E dessa maneira eu monto as restrições para cada largura de rolo e finalizo com as condições de não negatividade. Bom, outro problema que aparece muito é o problema do mix de produção. Esse problema do mix, a gente pode pensar como um problema, você tem uma fábrica que produz vários produtos, vários itens, que concorrem pelos mesmos recursos, né? Eles podem ser produzidos pelos mesmos trabalhadores, pelas mesmas fábricas, pelas mesmas máquinas, então cada um tem um custo, cada um tem uma receita, então a empresa ela quer saber, né, qual é a combinação ótima, o mix de produção aí seria qual a combinação, né, de produção desses itens mais adequada, né, de modo a atender lá as limitações de recursos e mercadológicos. Então, nesse exemplo, tem uma empresa de brinquedos e ela produz carrinhos e triciclos, conhece o lucro líquido por unidade de carrinho e triciclo, que é de 12,60, respectivamente. Diz aqui que as matérias-primas e os insumos, eles são terceirizados e a empresa ela fica só responsável pelo processo de usinagem, pintura e montagem. O processo de usinagem requer 15 minutos de mão de obra por unidade de carrinho, 30 minutos por unidade de triciclo. O de pintura requer 6 minutos de mão de obra por unidade de carrinho e 45 minutos por unidade de triciclo. Já o processo de montagem requer 6 minutos por unidade de carrinho e 24 minutos de triciclo, né, a quantidade de mão de obra. O tempo disponível por semana é de 36, 22 e 15 horas para os processos de usinagem, pintura e montagem. A empresa quer determinar quanto produzir de cada produto por semana, respeitando as limitações de recursos, de modo a maximizar o lucro líquido semanal. Então, nesse problema aqui, eu já disse o que ela quer quantificar, né? Já defini as variáveis de produção. Né? Em geral, não está assim tão explícito como a gente já viu nos outros, né? Eu preciso pensar qual é a definição dela, mas aqui já está. E mesmo assim, vocês precisam explicitar, né, na resolução o que é cada variável de decisão. Então, XI é a quantidade de ser fabricada do produto I por semana, porque a questão me disse que era semanal. Então, é por semana. Igual a 1 para carrinhos e 2 triciclos. Vamos lá. A gente quer maximizar o lucro líquido semanal que é dado, né, de 12,60. Então, vai maximizar uma função z igual a 12x1 mais 60x2, sujeito a. Observem que o tempo de produção de cada brinquedo é dado em minutos. E, no entanto, a quantidade disponível em cada processo foi dado em horas. Então, ou eu passo tudo para horas, ou eu passo tudo para minutos. Né? Então, a escolha aqui, eu escolhi passar tudo para minutos. Então, como as outras informações eram todas em minutos, eu peguei só o tempo em cada processo e passei para minutos, que era a hora, passei para minutos. Então, peguei 36 horas e multipliquei por 60 minutos. E dessa forma, eu fui montando as restrições. Né? Fiquei com 15 minutos que eu utilizo para produção de carrinhos, mais 30 minutos que eu utilizo na produção do triciclo, né? Aonde no processo de usinagem, que tem 36 horas disponível. Então, eu peguei o 36 multiplicado por 60, me deu 2.160. Tá? E aí, o sinal aqui de menor ou igual, porque eu não posso ultrapassar a disponibilidade de horas que eu tenho em cada departamento. Tá? E dessa maneira eu montei de usinagem, pintura e montagem. Finalizei aqui com as condições de não negatividade. Bom, agora a gente vai ver um caso, um problema mais elaborado, mais difícil.
né, de um PPL mais difícil aqui, que é o planejamento da produção e controle de estoque. Ele tem todos eles, né, cada tipo de problema tem uma organização padrão, né? Aqui no nosso exemplo, ele é um pouco mais complicado de outros exemplos de planejamento da produção, porque eu estou trabalhando ali com vários períodos, tá? E ainda estou trabalhando com estoque. Então, tem que ter muito. E, além disso, nesse problema, eu estou trabalhando com demissão e contratação, que dificulta bastante o problema do planejamento. Nesse exemplo, uma empresa fabricará um produto para os próximos 4 meses: março, abril, maio e junho. Eu já numerei os meses porque eu vou usar esses números aí na hora de definir as variáveis de decisão. 1 para março, 2 para abril e assim sucessivamente. A demanda em cada mês é de 520, 720, 520 e 620, respectivamente. A empresa dispõe de mão de obra constante de 10 empregados, mas pode atender a necessidades variáveis de produção, contratando e demitindo empregados temporários, se necessário. Os custos adicionais de contratação e demissão em qualquer mês são 200 e 400 por empregado, respectivamente. O operário permanente pode produzir 12 unidades por mês, e um temporário, por não ter experiência, produz apenas 10 unidades por mês. A empresa pode produzir mais do que necessário em qualquer mês e transferir o excedente de produção para um mês posterior a um custo de carregamento de R$ 50 por unidade por mês. Desenvolva uma política ótima de contratação, demissão para a empresa na projeção de um planejamento de 4 meses. Então, aí a gente tem várias coisas que a gente tem que pensar, né? Que primeiro observação 1, o objetivo ali é minimizar o custo de contratação e demissão, mais o custo de manutenção de estoque, né? Que tem um custo ali de carregamento que ele me informou. Precisamos contabilizar a diferença entre mão de obra permanente e temporária, porque eu já sei que a empresa tem 10, né, funcionários permanentes e que cada um tem capacidade de produzir 12 unidades, ou seja, a produção mensal dessa empresa é de 120 unidades. Só que as demandas são maiores do que 120, então ela precisa contratar temporários, né? E a produção do temporário é de 10 unidades, né, de cada um por mês. Então a gente precisa fazer essa contabilização, né, de quantos eu vou contratar, quantos vou demitir, né, que é esse terceiro item aqui. E no segundo, né, como a gente falou, a gente precisa calcular essa diferença entre mão de obra permanente e temporária, porque é ela que vai me dar ali qual vai ser a demanda que eu preciso atender. Vamos definir para ir variando de 1 a 4, que eu tenho 4 meses ali. A variável EI, ela vai expressar o número de unidades em estoque no final do mês. A variável XI diz pra gente o número de temporários disponíveis por mês após qualquer contratação ou demissão. Por que eu preciso da variável XI? Eu preciso dessa variável porque ela vai me dar quanto eu estou produzindo naquele mês, tá? Eu não sei quantos temporários eu vou ter no mês I. Isso é uma variável de decisão, é o modelo que vai responder para mim, né? Então, eu preciso dessa variável para saber, qual é a produção no mês I, qual está sendo a produção no mês I, né? Referente aos funcionários temporários. Então, eu preciso dessa variável que me diz o número de temporários disponível por mês. E eu preciso da variável TI, que é o número de temporários contratados menos o número de temporários demitidos no início do mês I. Por que eu preciso dessa variável? Para calcular lá os custos de contratação, custos de demissão, entre outras coisas, tá? Então, essa variável TI, ela está sendo definida aí como uma subtração entre dois valores, né? Então, ela pode ser um número positivo, se o número de contratados for maior do que o de demitidos, tá? Ela pode ser negativa
se novos trabalhadores são demitidos, né, se acontecer o contrário, e pode ser nula, se a empresa não contratar nem demitir num determinado mês. Ou seja, uma variável que pode ser positiva, negativa ou nula, a gente diz que essa variável é uma variável livre, ou seja, ela pode assumir qualquer valor, né? Então, TI livre, por equivalência de PPLs, que a gente já viu isso em outra aula, pode ser expresso como uma diferença entre duas variáveis não negativas. Pode ser escrito como um TI mais, menos um TI menos, onde cada um dessas variáveis é maior ou igual a zero. Então, eu fico com um modelo onde todas as variáveis de decisão são não negativas, tá? Então, substitui o TI livre por variáveis não negativas. Esse TI mais seria o número de temporários contratados e o TI menos o número de temporários demitidos, tá? Vamos calcular aqui a demanda líquida como a demanda do mês menos 10 vezes 12, né? A demanda do mês são esses valores aqui que foram dados, né? Esse 10 vezes 12, o 10 é o número de trabalhadores, né, que ele tem, efetivos, né? E o 12 é a quantidade que eles conseguem produzir. São profissionais com mais experiência, então eles conseguem produzir 12. Então, a demanda do mês de março vai ser 520, que é a demanda de março, menos a produção, né, dos funcionários lá efetivos da empresa, que é menos 120, que dá 400. A demanda de abril vai ser a demanda de 720 menos a produção desses funcionários, 600 unidades. E por aí vai. Né? Então, eu preciso contratar temporários de modo a atender essas demandas aí de 400, 600, 400, 500. Lembrando que, se fosse simples assim, eu falaria assim, ó, então contrata 40 aqui, contrata 60 aqui. Mas não é simples por quê? Porque a empresa ela pode produzir além desses 400, porque ela pode deixar unidades em estoque. Então, a empresa ela vai fazer essas contas de quanto ela vai contratar, demitir e manter em estoque, de modo, né, a minimizar o custo dela. Então, nosso modelo, uma parte dele está aqui, tá? Função objetivo. Eu quero minimizar o custo de manter as quantidades em estoque. Como o custo por unidade é de 50, vai ficar 50 vezes a quantidade no estoque. No mês 1, a quantidade no estoque. No mês 2 e por aí vai. Mais 200 é o custo de contratação. Vezes a quantidade de temporários contratados no mês de março. Mais a quantidade de temporários contratados no mês 2. Por aí vai. Mais 400 é o custo de demissão. Então, vai ser 400 vezes, né? Quantidade de temporários demitidos no mês de março. E por aí vai. Sujeito a. Vamos às restrições. As restrições ali são de demanda, uma restrição mercadológica que ele quer atingir. A demanda do mês de março é de 400. A gente definiu ali X1 como sendo o número de temporários disponíveis por mês. Então, a nossa função objetivo, a nossa primeira restrição vai ser o número de funcionários disponíveis, X é o número de temporários disponíveis por mês. Como cada temporário só consegue produzir 10 unidades, então vai ser 10 vezes o número de temporários disponíveis no mês 1. Então, isso vai me dar a produção desses temporários. A produção desses temporários tem que ser exatamente igual. Por que exatamente igual? Porque ela tem que atender à demanda e eu estou usando ali o estoque. Então, essa produção dos temporários vai ser igual à demanda que eu quero atingir, mais a quantidade que vai ficar em estoque no mês de março, no final do mês de março. Então, o sinal ali tem que ser de igual. Não pode ser de menor ou igual e nem de maior ou igual, porque o que sobra é estoque. Então, a produção fica exatamente igual ali, né,
ao 400 que é a demanda mais o estoque. Já no mês seguinte, que seria o mês 2, a produção do mês 2, dos temporários, mais a quantidade que vem do estoque de março no mês 1, tem que ser igual à demanda daquele mês, que é de 600 unidades, a demanda líquida, mais a quantidade que vai ficar no estoque no final do mês 2. Tá? No mês seguinte, que é o mês 3, né, a produção dos temporários no mês 3, mais a quantidade que ficou no estoque no final do mês anterior, no mês 2, tem que ser igual à demanda dele, que é de 400, mais o que vai para o estoque. Né? E similarmente eu faço aqui para o mês 4. Esse estoque no final do mês 4, eu posso colocar ou posso omitir. Tá? Eu coloquei aqui, mas eu poderia ter omitido porque o modelo vai retornar para mim, o modelo, se tiver bem escrito, ele vai retornar para mim que esse estoque no final do mês de março, ele é zero, né? Porque se eu tiver um estoque positivo, meu custo vai ser maior, né? Então ele vai zerar. Então eu poderia ter omitido aqui. Bom, agora a gente vai para um outro tipo de restrição. Quer dizer para ele o seguinte, ó, X1 é a quantidade de temporários disponíveis no mês 1, né? E essa variável ela é livre, né? Ela é positiva, ou negativa, ou nula. Então, eu preciso dizer isso para o modelo, né? X1 é igual a T1 mais menos T1 menos. Eu preciso dar essa informação para o modelo. Aí, isso para cada mês. No mês 2, a quantidade de temporários disponíveis, que é X2, tem que ser igual à quantidade de temporários disponíveis no mês 1, né? O que tinha no mês 1, mais o número, né, o saldo que vai ficar ali de temporários no mês 2, né, a contratação menos a demissão, né, isso vai me dar o número de temporários no mês 2. O número de temporários no mês 3 vai ser a quantidade de temporários que eu tinha no mês 2, mais aqui saiu errado, aqui é T3, tá? Corrigindo aqui, é T3 mais menos T3 menos, tá? E número de temporários disponíveis no mês 4 era o que eu tinha no mês anterior, mais a contratação menos demissão. E finalizo o modelo com as condições de não negatividade. Então, a gente viu aí alguns tipos de problemas, existem vários outros, mas começamos aí com alguns exemplos de modelos, né, de problemas de programação linear.